colegas senadoras, colegas senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, público aqui presente ainda, venho a essa tribuna para manifestar minha profunda indignação, não apenas como senadora, mas também como cidadã com uma situação de absoluta injustiça. Me refiro ao caso de feminicídio de Cristina Gabrielsen, ocorrido na cidade do Recife, em Pernambuco, em 1995, cujo assassino, apesar de ter sido condenado pelo Tribunal do Júri pelo bárbaro assassinato, não irá pagar pelo crime cometido. Vou citar com detalhes aos senhores e senhoras o fato para que tomem conhecimento e fiquem igualmente indignados com tamanho absurdo. A CPMI da violência contra a mulher, da qual tive a honra de ser a relatora, esteve no Recife em 12 de abril de 2012. E lá ouviu do filho e do irmão de Cristina Gabrielsen a notícia de que um crime bárbaro ocorrido em 1995, após 17 anos, aquela época, não havia sequer tido um primeiro julgamento. O autor dos disparos, Antenor Ferreira Beleza Neto, ex-companheiro de Cristina, foi denunciado, mas interpôs uma série de recursos objetivando protelar ao máximo o julgamento e levar à prescrição do crime. Quando a CPMI realizou audiência em Recife, em 2012, tomou conhecimento do caso e de que havia um recurso parado no Supremo Tribunal Federal há 2 anos. Solicitamos informações ao então relator do processo, o ministro Marco Aurélio, que logo após julgou o recurso e determinou que fosse feita nova pronúncia. O crime ocorreu em 1995 e 2 anos depois foi oferecida a denúncia. A pronúncia só foi realizada em 2012, porque a primeira foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Finalmente, após 19 anos de espera e angústia pelos familiares da vítima, no dia 16 de abril de 2014, ou seja, 16 de abril agora, o último, aconteceu o julgamento. Os jurados condenaram o réu e assassino, Antenor Ferreira Beleza Neto, pelo crime de homicídio simples, apesar de ter matado a vítima com 3 tiros a queima-roupa. A pena do crime de homicídio simples é de 6 a 20 anos. Como mencionei, o Tribunal do Júri condenou o réu. No entanto, é o juiz que fixa a pena. E o magistrado Ernesto Bezerra Cavalcante, da primeira vara do júri de Recife, fixou a pena em 8 anos, o que levou à prescrição retroativa do crime, impedindo que o condenado pague por este crime. Se a pena tivesse sido fixada em 8 anos e 1 mês, por exemplo, o crime não prescreveria. É impressionante como pode um magistrado, que representa a possibilidade de fazer justiça, tenha dado uma pena a esse crime que permitiu a prescrição. Na prática, isso equivale a uma absolvição, já que o condenado não irá pagar pelo crime cometido e pelo qual foi condenado pelo Tribunal do Júri. O caso de Cristina Gabrielsen é muito semelhante ao de Maria da Penha, que todos e todas nós conhecemos. Assim como no caso de Maria da Penha, o assassino de Cristina Gabrielsen interpôs inúmeros recursos. Da mesma forma, o acusado da tentativa de homicídio de Maria da Penha, embora tivesse sido condenado pelo júri, também nunca tinha cumprido um dia sequer na cadeia. O caso de Maria da Penha só foi a julgamento porque houve a condenação do Brasil pela morosidade e impunidade. Maria da Penha lutou por mais de 15 anos para que o caso fosse a julgamento. É exatamente isso que temos nesse caso: morosidade, isto é, 19 anos para ocorrer o primeiro julgamento, e impunidade, condenação sem cumprimento da pena.
É inaceitável que, após o caso da Maria da Penha, cuja responsabilização internacional do Estado brasileiro condenou essa prática de tolerância à violência contra as mulheres, situações como a que relato ainda aconteçam em nosso país. Em 16 de abril de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Estado por omissão, negligência e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres brasileiras e considerou que o caso Maria da Penha não representava uma situação isolada no Brasil. Ao contrário, era um exemplo do padrão sistemático que seguiam os casos de violência doméstica contra a mulher no país e da impunidade desses casos. Após exatos 13 anos da decisão da Comissão Interamericana, coincidentemente na mesma data do julgamento do homicídio de Cristina, vemos que esse padrão sistemático de impunidade se repetir. O caso de Cristina Gabrielsen expressa com uma nitidez terrível como se pode procrastinar um julgamento e deixar impune um crime. É inaceitável. Repito, senhor presidente, este Congresso Nacional investigou a violência contra as mulheres e diagnosticou que a prática jurídica no país, nos casos de violência doméstica, ainda é tratada com descaso, como se os criminosos não devessem ser punidos. A Lei Maria da Penha surgiu para colocar um fim a essa tolerância, para responder à condenação internacional do país e para estabelecer novos padrões de julgamento. No entanto, o que observamos no julgamento do assassino de Cristina Gabrielsen foi uma conivência do Poder Judiciário com impunidade, com a tolerância a um crime bárbaro e sem justificativa, que não seja a conduta machista de um homem. Nesse sentido, quero publicamente solicitar que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, analise o caso, pois se não se pode aceitar uma prática jurídica conivente com a impunidade e a morte de mulheres. Por fim, senhores senadores aqui presentes, quero dizer que no Brasil a tese de que se mata por ciúmes, cujo sentimento humano não é útil, é não apenas inaceitável, mas lamentável. Os homens não matam por ciúmes, eles matam por desejo de controle, de vingança e ódio contra a autonomia das mulheres que ousam dizer não. Cristina Gabrielsen não foi morta por ciúmes incontrolável. Cristina Gabrielsen foi morta por vingança, porque não aceitava o controle de seu assassino. Esse tipo de crime tem um nome, feminicídio, e é por isso que a CPMI apresentou um projeto de lei criminalizando o feminicídio. Senhores senadores, senador Paim, senador Inácio Arruda e demais senadores, é por isso que temos que aprovar o projeto que criminaliza esse tipo de crime contra as mulheres. Não podemos aceitar e tolerar que, em pleno século XXI, que a justiça brasileira aceite a tese do ciúme e da violenta emoção para diminuir a pena de assassinos de mulheres. Repito, mortes de mulheres nessa situação não se dão por ciúmes, mas por um profundo ódio à autonomia das mulheres. Por isso, espera-se que o Tribunal de Justiça de Pernambuco revise a pena imposta pelo juiz da primeira vara do Tribunal do Júri de Recife e não acolha a tese de morte por ciúme ou acidental. A morte de Cristina Gabrielsen, assim como a tentativa de homicídio de Maria da Penha, ocorreram porque elas, assim como milhares de brasileiras, não aceitam o controle dos homens. Por isso, senhor presidente, finalizo dizendo: fazer justiça nesse país é dizer não ao controle masculino e à impunidade dos casos de violência doméstica contra as mulheres. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer. Muito obrigada aqui pela atenção de todos vocês. Nós que agradecemos e convido o senador